muito mais fácil mudar e uma situação corriqueira. Agora, quando você vai dificultando a mudança, quando a situação ela vai ficando mais estável, o casamento de 10 anos é um perfeito exemplo disso. Quando as mudanças elas costumam ser um pouquinho mais difíceis, naturalmente aí vem o auto-engano. Aí vem o processo de você começar a aceitar certas coisas que você não aceitaria. Quando você está há 10 anos casado, você tolera coisas do seu parceiro ou parceira que você não tolerava quando você estava solteiro. Por quê? Porque o auto-engano é assim, ele funciona com maior eficiência quando é difícil mudar a situação. Quanto mais difícil é mudar a situação. E existem situações que elas são muito difíceis de mudar, especialmente na vida profissional. Situações onde às vezes o teu time, a tua equipe, o teu chefe diz, olha, é impossível. E é claro, o impossível faz com que você desenvolva um auto-engano fantástico a respeito da situação. E aí, nesse processo de auto-engano, o ser humano ele adora apontar o dedo para fora. A culpa então é a culpa do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é do clima, a culpa é da seca, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha família, a culpa é do meu filho. A culpa é sempre fora de si, né? Apontar dedos e culpados é uma coisa que a gente adora fazer. Por quê? Porque quando você aponta um culpado, você tira a culpa de si próprio. Você tira o peso de si próprio, que é, no fim das contas, o peso de você ser um agente de mudança. Então, nesse sentido, havemos de entender como é que a gente faz para mudar. Já que a gente tem uma tendência tão natural a permanecer do mesmo jeito, já que a gente tem um auto-engano que ele naturalmente faz com que a gente permaneça do mesmo jeito, como a gente faz de fato para mudar nosso comportamento? Porque isso é essencial. Se você está do mesmo jeito que você estava ano passado, se você não mudou teu comportamento, você só pode ter uma garantia. No mínimo, é claro, na melhor das hipóteses, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Agora, se o mundo mudar um pouquinho, você pode estar ferrado. Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo ele está mudando. O mundo ele está mudando. Agora, como? Como é que a gente entende o hábito? E como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento. É aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. E, não só isso, antes do comportamento, você sempre tem um gatilho. É algo que te leva ao comportamento. Te dou um exemplo meu. Eu trabalho bastante, então eu normalmente saio de casa às 6 horas da manhã, volto às 11, 11h30 da noite. Então, você deve saber que manter uma alimentação saudável é uma coisa difícil numa cidade como São Paulo, ainda mais quando você trabalha muito. E o que acontecia muito comigo? Eu chegava em casa às 11h30 da noite, exausto, podre de cansado. Abria a porta da sala do meu apartamento, fechava, trancava, largava a minha mochila ali mesmo, e a primeira coisa que eu fazia era despencar no sofá. Despencava no sofá. Nessa hora vinha o cansaço do dia inteiro sobre mim e a fome. Fome batia. Eu estava deitado no sofá, exausto, puxo o celular, liga para a pizzaria, pede a pizza. A pizza chega rapidinho, aí você come 5 pedaços hoje e 3 amanhã. Né? Não é muito saudável fazer isso. E eu comecei a fazer isso 3, 4 vezes por semana. Qual que é a recompensa desse hábito? É óbvio, pizza é gostoso, pizza é barato, pizza chega rápido e não dá trabalho. Aí eu comecei a ficar mal, sabe? Comecei a ficar mal, né? Sabe, suando óleo, assim, aquela coisa horrível, né? Acordava mal, não tinha fôlego para subir um lance de escada, tava começando, engordei 12 quilos. Aí eu falei, bom, preciso mudar esse hábito. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Nesse meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a examinar todo o meu processo. Chegar em casa exausto, largar minha mochila, desmontar no sofá, puxar o celular, ligar para a pizzaria. Aí eu comecei a perceber que o grande gatilho desse meu comportamento, pedir pizza, era deitar no sofá. Era despencar no sofá. E aí eu comecei a mudar. Como? Chego em casa, isso faço até hoje, deixo minha mochila onde está, não despenco no sofá, vou até a cozinha, abro a geladeira e monto um prato de comida um pouco mais saudável. Aí, com a comida saudável na mão,
eu despenco no sofá. O que eu fiz? Eu bloqueei o gatilho que me levava a ligar para a pizzaria. Desde então, já recuperei, já estou com uma saúde muito melhor, né? E repito isso há muito tempo, já tenho muito tempo fazendo isso. Esse é um perfeito exemplo de como você deve atacar seus hábitos para você promover mudança. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Por favor, senão a vida perde a graça, né? Se você acha que não tem que mudar mais nada, é porque ou você é Deus, ou você é perfeito, né? De alguma outra forma. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe? Bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é, encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir. E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul. E não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí pra gente. No entanto, a gente pode controlar sim alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você poderia muito bem ser um cabrito. Já viu um cabrito cara a cara? Eu tenho uma certeza minha, pessoal, que cabrito não tem ambição. Não tem. Você não olha para um cabrito e fala, mas, coitado, ele escolheu aquele caminho lá 2 anos atrás, onde ele veio parar, pelo amor de Deus. Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele, não tem outra possibilidade. Agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque eu volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo,
putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga: bom, pelo menos eu tentei.